Frustrante para o Flamengo, né? Por aquilo que jogou. Eu acho que pelo resultado. Enlouquecedor para o Vascaíno pela maneira como terminou. André, o Flamengo não fez um jogo ruim, muito pelo contrário. Jogou até melhor do que contra o Bahia, que fez o jogo correto. Por isso que eu acho que é frustrante para o Flamengo. O resultado, né? Porque tinha o jogo na mão. E talvez tenha sido os últimos jogos o que o Vasco jogou pior, né? Sem agressividade, sem a bola e com pouca agressividade também com a bola. O Flamengo praticamente dominou o jogo o tempo todo. Dominou comandando mesmo, criando várias situações, né? E não conseguiu transformar toda essa supremacia no placar. Aí no final termina desconcentrando, ou talvez até por uma autossuficiência, né? Acabando o jogo com a bola nos pés, recebeu o castigo que a gente sabe que acontece, né? Quem usa desse tipo de artifício. Mas acho que dentro do que se previa, né? Aquela diferença do primeiro turno, já sabia que não ia existir. Mas me chamou muito mais atenção, vamos dizer, o jogo do Vasco. O resultado para o Vasco foi excelente, mas o desempenho do Vasco, o jogo mesmo em si, realmente ficou bem abaixo daquilo que vem fazendo durante o Campeonato Brasileiro nessa sua recuperação. Agora, assim, no desempenho, eu achei que o Flamengo fez um belo jogo, sabia? Assim, seguro, dominou o Vasco, não, duas bolas na trave. André, individualmente, coisa que não vinha acontecendo, muitos jogadores jogaram. Não falo nem do Gerson, porque o Gerson continua com aquela regularidade dele de sempre. Mas alguns jogadores fizeram, por exemplo, o Wesley entrou muito bem no jogo, né? A estreia do Alexandro já dá a certeza que daqui a pouco, com um pouco mais de rodagem, provavelmente ele deve ser o titular. E o Plata, né? Que eu não conhecia, assim, tem alguns lampejos assim daquele jogador que ele pode te dar em termos de velocidade, em termos de habilidade, alguma coisa a mais. É lógico que quando você não consegue colocar no placar toda essa superioridade, você corre o risco, como terminou acontecendo no final do jogo. Cruzamento do Alexandro, perfeito, né? Perfeito o cruzamento. Nesse momento do jogo, Léo Ortiz cabeceou, né? O domínio era muito grande do Flamengo. E a trave já tinha salvado o Vasco 2 vezes. Depois, se a gente puder, André, voltar esse gol O gol do Gerson? É o gol do Gerson. Porque você tem uma construção, né, que normalmente o Vasco não dava essa possibilidade para os adversários. Se a gente voltar um pouco no começo do gol, você vê que tem 5 jogadores do Vasco atrás da linha da bola. Maestro. Atrás da linha da bola, porque chama a atenção que essa era uma das coisas que o Vasco não vinha fazendo, entendeu? Que era ter sempre o seu time compacto, né, para não dar essa possibilidade para o adversário. E essa execução do Flamengo, ele pega os 5 jogadores do Vasco atrás da linha quer dizer, na frente da linha da bola, quando o Erle pega. Por isso que apareceram os espaços, teve o domínio do Arrascaeta e o passe pro... Já a gente recupera. E aí, cara, né, é o contra-ataque que vai dar o empate ao Vasco, o gol do Coutinho. Quer dizer, o Flamengo ganhando o jogo, tava todo lá na frente, né? O Léo Pereira perde a bola. Foi uma falta, né? Sim. A origem é uma falta a favor. Eles reclamam de uma falta, exato. A gente vai mostrar esse lance com atenção, mas assim, eu acho que é um detalhe a ser debatido, não, né? Ganhando de 1-0, esse é o detalhe que ele faz uma diferença absurda em tudo, né? Porque quando você tem um bom desempenho e o resultado não é legal, quer dizer, isso tem uma influência muito grande. E quase se o Verratti solta essa bola ali na porque esquerda. ele estava cansado demais. Estava cansado. Já não... Mas já quase sem ainda gás. O castigo vem em dobro, né? Além do empate, a virada que poderia ter acontecido. O mais queria destacar o gol do Flamengo. O gol do Flamengo, porque muito mais pelo desequilíbrio defensivo que o Vasco teve nesse momento. Olha só quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Todos eles atrás da linha da bola. Quer dizer, atrás da bola, não, né? De frente pro gol. Isso não vinha acontecendo, que são aqueles contra-ataques, né, que o Vasco proporcionava. E proporcionou essa possibilidade, olha lá, tá vendo? O Wesley quando pega, tá vendo? Tá quase que mano a mano com jogadores com boa movimentação, habilidade, proporcionou o Gerson para... E além o Gerson teve a melhor finalização, mas ele ainda tinha 3 opções do lado que estavam claramente livres, assim, porque era isso, era 4 contra 3, no início foi 4 contra 2.
E o Vasco... e essa jogada, ela começa com uma excelente troca de passes do Flamengo. Também não é dizer que, assim, em 3 toques eu acabei correndo atrás da bola. Não foi isso. Foi uma construção que levou um tempo e o Vasco, de fato, demorou muito para reagir. E nesse lance, eu acho que eu estava acompanhando a coletiva do Tite, né? E ele disse até que demorou para ir para a coletiva, porque estava muito frustrado com o resultado. Ele e o Matheus Bach, que foram para a coletiva. Ele demorou 1h20. A gente estava no troca ao vivo. Ele tem demorado, né? Eu vejo que os setoristas falam muito disso, que ele tem demorado. 1h20 para falar. Mas ontem em especial. E o tom da coletiva, eu até... Acho que em determinado momento o Matheus Bach, ele fala... o tom das perguntas aqui tá como... Porque, de fato, o segundo turno do Flamengo é ruim, né? Em termos de resultado. E aí tem muita pergunta relacionada a isso. E aí ele fala, olha, mas assim... O desempenho hoje, a gente teve um grande desempenho. Por acaso o resultado não veio e tal... Então, foi nesse tom, assim, de falar sobre desempenho não atrelado a resultado. E eu achei só que faltou, e eu acho que o Tite já deve ter feito essa avaliação, ele reclama da falta, o Tite também entende que foi falta, o lance do Léo Pereira ali. Mas, independentemente da sua opinião, Rizek, eu acho que, assim, cara, caiu, o juiz não deu. O time tem que reagir. E os 3 jogadores que... Tem o Léo Pereira, tem o Wesley, eu acho que tá próximo, mas tem um jogador de meio que tá aqui, tem outro que tá ali. E assim, a corrida dele... Olha o lance. Você vê que a bola sobra pro Wesley, né? Ali atrás, ele dá o toque no meio Isso, aí ele avança aqui, ó. E a bola é aberta, porque o Léo Pereira tava na área. Você vê que o Fabrício, que toca pro Léo Pereira... Ele volta para a posição que depois ele vai aparecer na outra cobertura. Exato. Aí ele reclama aí. Beleza. Ele se jogou você aí, tem os 3 caras do meio ali, ó. O Wesley, o do meio ali, o outro. Estão voltando num outro ritmo. Aí depois, acho que é o Alexandre que tá ali, do lado esquerdo. O Alexandre tá no meio da área ali. Isso, porque não, vai quem tá aqui ali do outro lado? Não lembro. É o Everton Araújo. Que aí depois dá uma acelerada. Mas assim, o time, de certa forma, para por alguns segundos, sabe? E eu entendo que você tá ganhando de 1-0, você tá amassando o time, você tá reclamando, você não concordou com a falta. Mas eu acho que o único ponto, assim, daquela coisa de se um treinador quer ser exigente para falar assim, você não pode se desconectar do jogo para justamente não abrir mão de... Ainda mais quando tava 1-0 só... E era reta final. Então, assim, o juiz não deu a falta, brother. Você tem que reagir. E eu acho que o Flamengo demorou para reagir no lance. Não, e por isso ficou... Todos os times... E também teve chance de matar a jogada. Todos os times usam a tal da falta tática. Por exemplo, no caso, quando a bola sobe, você vai ver pro Fabrício, ele, em vez de ir ao encontro do Ryan, né? Ele dá um passo atrás, que é exatamente que o garoto... Você vê assim, ó, pra ele dar um tapa, ó. Dava pro Fabrício vir. Fecharam ali, entendeu? Ele dá meia trava, aí o garoto dá o tapa no meio para poder se desvencilhar. E bela jogada do Pumita também, né? O Pumita fez uma bela jogada, né? O Flamengo deu azar de o Wesley ter desgarrado na bola parada e ter ido participar da jogada lá na frente. Porque o Wesley, o cara em velocidade, ele não fica atrás da linha da bola, na bola parada, nos escanteios e tal, por acaso. Ele fica ali justamente para marcar o contra-ataque em velocidade. E ele é o cara que sai da linha de defesa para ir dar apoio na jogada na esquerda depois da sobra de bola. Então, quando ele arranca com bola no meio de todo mundo, parece lindo. Mas aquela saída dele desprotege, tira o cara de velocidade para acompanhar o contra-ataque lá no fundo. E quando o Flamengo volta, ele volta mal agrupado. Você vê que não é inferioridade numérica, pelo contrário, o Flamengo tem mais gente perto da bola do que o próprio Vasco. É a virada que vai matar. E o Pumita correndo sozinho lá do outro lado. Voltou desorganizado o time do Flamengo. O Alexandre estava como back central na jogada no final. Eu estava vendo troca ontem, quando o Mansur falou que não tinha como olhar aquele lance, não lembrar da Croácia, não lembrar do que aconteceu na Copa, não lembrar dos dramas do Tite e não pensar que o Tite tenha ficado 1h20, porque tenha fermentado também um pouco de tudo aquilo que já passou na vida dele. É natural, cara, natural. E esse jogo não tem nem que se comparar, não tem nenhum parâmetro para nada, mas eu falo só do sentimento, só do sentimento de você tomar... o Tite é um ser tático. O Tite vive, a vida dele é em torno dessas abordagens, assim, então ele deve ter sofrido, cara. Não, essa pergunta foi feita na coletiva, ele ficou muito chateado com a pergunta, inclusive. Ele se mostrou bastante abalado. Já mostra a pergunta, só quero dizer que muito antes disso ter virado pauta na coletiva, assistindo ao jogo, o Mansur fez esse comentário, ao vivaço. Nos bastidores aqui, cara, isso me lembra a Croácia na Copa do Mundo. A gente estava vendo o jogo junto para fazer o troca. E foi a primeira associação que o Mansur fez ao ver esse gol. Mas antes,
Vamos por partes. A Renata tinha citado o Tite abalado, ele demorou 1h20. Eu comecei a especular, será que deu algum problema no vestiário? Será que o Gabigol tá bravo de ter sido preterido, ter entrado depois do Carlinhos? E o Tite chegou explicando por que demorou tanto para começar a entrevista coletiva dele. Dá uma olhada. Sem som aqui pra gente. O grande desempenho da equipe. Teve o cara pensa 10 vezes. Tá, vamos chamar de novo. Então, assim, o Tite demorou 1h20 para começar a falar. O Paiva falou logo de cara e aí o Tite chegou explicando a demora para iniciar a sua entrevista. A minha demora foi justamente para assimilar o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. E fica muito difícil absorver, assimilar. Analisando sobre essa ótica, análise do desempenho agora. Contextual de 6 tem jogos de Copa do Brasil no meio, tem jogos de coisa, aí fica um pouquinho difícil, eu não tenho toda a dimensão agora para controlar todas essas variáveis. Mas desse jogo... Esse último lance do Vasco, apesar de ter dominado o jogo, ter metido 2 bolas na trave, ter tido a chance de ter matado a partida, o Flamengo ainda poderia ter conhecido... Todas essas dificuldades que teve, eu acho que o maior problema foi exatamente quando não tinha bola. Ele não conseguia, tentou acertando tudo quanto foi passe. Isso é uma coisa que, na verdade, o time do Vasco não estava proporcionando para os adversários. Era uma pegada firme ali no meio, com o Hugo Moura, com a rapaziada que fechava, com o próprio David, que fechando no meio campo para evitar. Tanto que o gol ele termina saindo, falo novamente, num cochilo, dessa marcação, quando deu o espaço para poder fazer a transição rápida para o Flamengo fazer o gol do Gerson. E aí, mais pra frente na coletiva, você viu o primeiro momento do Tite explicando, ele foi perguntado sobre o gol da Croácia na Copa do Mundo e, como disse a Renata, não ficou muito confortável com a comparação, não. Dá uma olhada. Com todo o respeito que eu tenho por ti, não pode abrir uma ferida, uma coisa passada para uma coisa recente atual. Senão ela fica meio desumana. Quando eu tive que falar da seleção brasileira, eu não estava, eu falei da seleção brasileira. Eu vou falar agora, eu falei do contexto todo. E que sempre os erros, eles são coletivos. Toda a situação que ela for para colocar um ponto apenas de um erro, é o primeiro passo da ignorância. E ela não é só no futebol. Ela é contextual, ela é conjunto. Quero dar uma opinião sobre isso. Eu acho que o Tite é zero culpado pelo gol da Croácia. O time se lançou ao ataque, o treinador não tem, como disse o Mansur, não troca joystick para comandar o atleta em campo, Duvido que ele tenha falado, vamos para cima da Croácia, vamos arrumar a defesa aqui, faltando 3 minutos. Eu duvido, aquilo foi decisão dos atletas. Como no jogo de ontem também, eu acho que o Tite é zero culpado. No entanto, acho a comparação que é do jogo. Porque são 2 equipes que estavam vencendo suas partidas. Finalzinho do jogo, é claro que valia muito mais contra a Croácia. Mas finalzinho do jogo, o time vencedor se lança ao ataque e graças a isso leva um contra-ataque que gera o empate e aquele gosto amargo. Acho que o treinador tem culpa zero nos 2 casos. Mas a comparação eu acho que ela pode ser feita. Mas posso falar uma diferença que para mim é crucial das 2 situações? Por isso que eu só não acho que a comparação ela é justa, entre aspas, porque são lances distintos. Para mim, a decisão era muito mais óbvia. Assim, poxa, você está com a bola rolando aqui. Por que você vai acelerar o jogo? Troca, não estou falando para você voltar, mas troca passes tranquilamente no campo de ataque, fica com a bola lá. Agora, não acelera, dando a possibilidade de ser roubada a bola. A Pereira se jogou na área, cara. Não, então, aí mas aí, exatamente, aí foi a questão da falta que ele acha que recebeu e aquilo que eu estava falando sobre ele não, vários jogadores pararem na jogada para reclamar com a arbitragem. Mas o ataque do Flamengo foi proporcionado por uma falta, não foi que os jogadores se lançaram. Foi assim, tinha uma cobrança de falta, normal de cobrança de falta. E você ainda teve o rebote, tanto que o Wesley ele carrega essa bola. Agora, por exemplo, quando o Wesley toca essa bola no Léo Pereira,
Se o Léo Pereira volta essa bola pro Wesley, fatalmente essa bola ia terminar na mão do Rossi. Aí o Léo tenta dar uma letrinha, né? Aí se embaralha e tem o lance da falta, tudo isso. Quer dizer, eu também acho que tem semelhança. A única semelhança que tem é que estava ganhando o jogo e deixou empatar o jogo e o empate. O resto, entendeu? Porque as decisões, na verdade, é de quem está ali, quem está... Cara, o Tite, eu acho que zero culpa não é o caso. Ele tem também, ele falou sobre isso na coletiva. Existem decisões de comissão técnica, não só dele, existem decisões que poderiam ter sido repensadas. Será que na bola parada tinha que ter ido tanta gente para a área? Será que meus jogadores não poderiam estar mais orientados para determinados movimentos e para evitar qualquer possibilidade? Tem um monte de será ali. Mas ele consegue ali, do banco, de onde ele está, falar, gente, não vai todo mundo para a área, não é escolha dos jogadores isso? Ele próprio falou sobre isso. Talvez existam decisões de comissão técnica que poderiam ter evitado aquele tipo de situação. Menos gente na área, evitar a bola pelo alto, para que colocar essa bola direto? Eu acho que ele está defendendo os jogadores dele, porque eu não vejo como ele vai falar dali, ó, gente, menos. Eu acho que ali foi escolha equivocada. Eu acho que não é um meia-culpa, não é para você bater no peito e dizer hoje o treinador deixou tomar um gol, perdeu o jogo ou empatou o jogo, mas também não dá para dizer que ele não tenha participação. Ele tem participação. E você não acha que o Flamengo se sente também muito pressionado a sempre dar show, espetáculo, golear, massacrar e assim, pô, 1-0... Eu acho que o Flamengo jogou muito bem ontem, cara. Jogo seguro. O Gerson, por exemplo, para mim, desfilou em campo. Mas você não acha que o Flamengo sempre se sente obrigado a mais um, a querer mais, ir para frente e pagou um preço alto por isso ontem? Acho que o Flamengo tem que ser obrigado a querer mais um, a ir para frente e tentar o tempo inteiro, porque é a cultura de jogo do Flamengo. Exato, e pagou um preço alto por isso. E vai pagar a vida inteira, e o tempo inteiro vai ser assim, porque essa é a cultura de jogo do Flamengo. E se não for assim, não é Flamengo. Então, viva com isso, conviva com isso. Mas você precisa entender as circunstâncias, o momento, o que o Tite está construindo, respeitar as ideias do Tite. Ele é um excelente treinador, ele vai dar coisas grandes ao Flamengo. O Tite é tudo isso que a gente espera. Só que você tirar do torcedor do Flamengo essa aspiração, você tirar de quem olha o Flamengo esse desejo de ver o Flamengo brilhar, dar show, jogar, isso é injusto também, cara. Então, essa pressão é uma pressão do Flamengo. O Flamengo precisa dessa pressão para ser Flamengo. O resultado ontem foi péssimo pelo aquilo que foi a partida, mas em termos de desempenho, não tá bom que o Flamengo jogou ontem? É o que eu falei aqui logo no início, né? Fez uma partida melhor até do que fez contra o Bahia, entendeu? Teve, vamos dizer, a seu favor o fato do Vasco não ter repetido as melhores atuações, mas isso não impede do que desenvolveu com construção de jogo, dando poucas possibilidades para o Vasco em termos ofensivos. Eu acho que, lógico, que você espera tudo isso. Aí você vê quem está lá dentro, né? Quanto é que falta? Faltam 2 minutos, porque você hoje dá para acompanhar, né?